Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula de sistemas híbridos de PCP, gestão de estoques. Na aula de hoje nós vamos falar, dentro da etapa de implantação, sobre o planejamento da implantação. Quando a gente fala em planejamento da implantação, eu vou colocar aqui para vocês os principais pontos que eu considero importante de estar presente no seu cronograma, no seu plano de implantação propriamente dito. Ou seja, você não pode deixar de fazer um checklist, mesmo que mental, desses itens ao fazer o seu plano aí de implantação, tá bom? Então, assim, primeiramente, eu acho que vale a gente recordar aqui o fluxo da programação, o fluxo da ordem de produção, o fluxo do Kanban dentro dessa lógica aí do sistema puxado, tá? Então a gente sabe que a gente vai ter lá o nosso quadro, a partir do momento em que houve uma demanda, qual que é o primeiro evento que acontece? O primeiro evento é exatamente a saída do item, né, e do seu supermercado, do seu estoque, e a entrada do cartão no quadro. Tá? Então aqui a gente já vai falar daqui a pouco o que a gente tem que levar em consideração para poder operacionalizar esse processo, né, de saída de um item do estoque e ao mesmo tempo de pegar uma ordem que é repetitiva, que é a ordem do Kanban, e aí ela vai para que lugar? Ela vai para que quadro? Tá? Vai para um quadro físico? Vai para um quadro eletrônico, virtual? Então vamos entrar nesse mérito daqui a pouco. Continuando um fluxo, pessoal. O segundo evento que acontece é a partir do momento em que os cartões forem chegando no quadro, bateu o ponto de pedido, você vai ter o quê? O disparo da reposição do item. O disparo da reposição do item significa, ao mesmo tempo, a saída do cartão do quadro. Tá? Então significa que aquele cartão que estava no quadro, aquele conjunto de cartões que estava ali na faixa verde, no comecinho da amarela, vão sair em bloquinho do quadro. E aí vem o terceiro evento, que é a entrada tanto do item quanto do cartão no processo. Esse evento 2 e o evento 3 significa o quê? Que esse disparo, para acontecer, ele vai acontecer através de alguma ordem, de algum documento que tem que operacionalizar fisicamente esse disparo. Né? Então, esse disparo ele vai acontecer tanto fisicamente falando, quanto ele pode acontecer por meio de um sistema, da geração de uma ordem de produção convencional ali, via sistema e tudo mais. Também vamos chegar nesse ponto. E por fim, fechamos o ciclo com a entrada do item novamente no estoque, tipo supermercado, e o do seu respectivo cartão. Né? Ou seja, a ordem está acompanhando o item ali o tempo todo. Né? Pessoal, baseado nesses 4 eventos, o primeiro ponto que a gente tem que considerar, pensando lá no evento 1, que é o evento, né, quando tem o disparo realmente, o consumo do item, e aí o cartão volta para o quadro, é que tipo de ordem eu vou trabalhar. Né? Eu vou trabalhar com um cartão Kanban físico, então, importante constar lá isso, né? Definição do formato do cartão, definição do formato da ordem, ou seja, que documento vai operacionalizar essa saída, né? Que houve um consumo do item do quadro, que houve um item do estoque. Né? Outra decisão importante é se esse cartão, né, sendo físico, ele vai para um quadro de Kanban, um quadro físico. Então, nesse caso aí também é importante você o quê? Prever no seu plano de implantação a confecção do quadro, como que vai ser o formato desse quadro. Né? Então, aqui também você já está tomando uma decisão entre o quê? Entre trabalhar com Kanban físico versus trabalhar com Kanban eletrônico, né? Que seria uma outra opção. Você também pode optar por trabalhar com um Kanban eletrônico, aí você vai ter um quadro de Kanban eletrônico, e o cartão, eventualmente, ele pode ter tanto o formato físico, né, com um leitor de código de barras, quanto um formato virtual, um cartão 100% virtual. Então aqui também fica a recomendação aí de constar no seu plano de implantação a decisão aí do formato, né, dos quadros, que tipo de quadro eu vou trabalhar, formato das ordens,
tanto de produção ou de compras, dependendo do loop que você está. Então, se eu vou trabalhar com cartões aí de Kanban físico, se eu vou trabalhar com cartões de Kanban físico, mas que vai ter uma leitura via código de barra, porque aí se eu preciso jogar essa informação no meu sistema, eu quero ter o controle disso via sistema, não vou fazer somente um controle físico do meu estoque, mas também um controle via sistema do meu estoque tipo supermercado, né? E você pode até, eventualmente, se você já trabalha com uma ordem de produção ali naquele ponto, você pode usar uma ordem de produção convencional mesmo, né? E essa ordem, ela pode muito bem ser utilizada como um Kanban eletrônico, né? Só que aí, nesse caso, a ordem, a partir do momento em que a ordem é gerada, você está como se você estivesse gerando ali o seu cartão de Kanban eletrônico, né? E aí no Kanban eletrônico, por exemplo, você pode ficar pegando as informações aí das ordens em processo para que o sistema funcione como um Kanban eletrônico de fato, para que essas ordens, né, funcionem como esse Kanban eletrônico. Um outro ponto importante aqui, pessoal, é a questão da programação conjunta, tanto dos itens para estoque quanto dos itens contra pedido. Aqui eu gosto sempre de lembrar que nós estamos falando aí num contexto de sistemas híbridos, sistemas em que você está fazendo tanto itens que são contra pedidos, que vão ser feitos mediante ordem, quanto itens que serão feitos mediante Kanban, ou seja, vão ser produzidos para estoque, tá? E aí aqui vale a gente assim trazer para o nosso plano de implantação, né, essa preocupação de como que esses dois tipos de ordens, né, esses dois tipos de métodos de produção, um para estoque, um contra pedido, vão coexistir, né, nesse processo todo. Então, lembrando, né, que eu tenho aqui um componente A, eu tenho um componente B, então aqui, né, tem os dois itens. O componente A ele tem uma demanda mais frequente aqui, portanto eu criei ele e coloquei ele em supermercado. O componente B já uma demanda que não é tão frequente, não compensou manter ele em estoque. Então o B, ó, eu estou gerando o quê? Eu estou gerando uma ordem, que é o pedido do cliente, já aqui, ó, nesse processo. Ó, processo puxador aqui do componente B é esse aqui. Já o componente A, como eu estou produzindo ele para estoque, ó, na verdade, o pedido do cliente, o processo puxador, ele já é colocado aqui na minha expedição. E aí, a ordem, né, o pedido é colocado aqui, e aí, consequentemente, eu puxo aqui. E aí, o que garante que eu estou repondo aqui nesse processo anterior? É exatamente o sistema puxado, né? Então, eu tenho o loop criado aqui. Então, você tem uma ordem que está entrando aqui, que é o produto B, que é o produto que é contra pedido, né, que ele vem e passa diretamente, e você tem uma outra ordem aqui, que é o Kanban, né, no formato de um cartão, que está entrando aqui também no mesmo processo e que vai vir parar no estoque aqui. Então, notem que o processo, ó, ele continua produzindo os dois tipos de itens, com características de demanda e políticas de estoque diferentes. E isso tem que ser pensado também no processo aí de implantação. E ao pensar nisso, pessoal, aqui vale a pena resgatar, né, uma visão de uma estrutura de produto. Nós falamos disso aí lá na primeira aula, nas primeiras aulas, que a partir do momento, né, que você tem aqui a sua estrutura, né, um produto aqui lapiseira, e aí você tem todos os itens da estrutura dele aqui que estão sendo o quê? Estão sendo disparados por meios de ordem de produção, ordens de compra, e essas ordens são disparadas de uma forma fasada no tempo, né? De acordo com os lead times, com o tempo que demora cada item. E aí o que acontece? Imagine que você está implementando um supermercado, ó, bem nesse ponto aqui, ó. E aí esse supermercado, você está substituindo, né, aquele item, em vez de passar em fluxo ali, por meio de um MRP, por exemplo, ele vai ser produzido para estoque. Então eu tenho uma capa da garra aqui sendo produzida para estoque, uma mola agora para estoque, o corpo do miolo para estoque, a garra para estoque, o suporte para estoque. O que acontece com as ordens que até então eram geradas automaticamente ali dentro do meu sistema, normalmente o RP, né, para esses itens aí, ó. Essas ordens, a partir do momento que esses itens são produzidos para estoque,
você vai transformá-los dentro do seu sistema como itens fantasmas. Isso significa o quê? Que eles têm que ser desabilitados, a geração das ordens de forma automática deles. Por quê? Porque essas ordens passam a ser substituídas pelo cartão Kanban. Então pode ser que, principalmente se você fizer um Kanban físico, você não vai gerar essas ordens aí também automaticamente a partir, né, do disparo do MRP do produto. Esses itens passam a ter um controle autônomo e independente, né? Então isso tem que ser pensado no seu plano de implantação. Como é que esses itens hoje estão sendo contemplados dentro do nosso sistema RP, dentro do nosso MRP? Eu preciso, de repente, tirar eles de dentro aí de algum disparo automático? Então fica também esse alerta aí para que vocês também façam esse check, tá? Bom, então, se a gente continuar no nosso fluxo, o outro ponto importante é quando o item passa, né, pelo processo e ele vai entrar no estoque, que é aquele momento em que o item fica disponível. Nesse momento, pessoal, aí já é importante, a gente já começa a falar daqueles eventos, né, do evento realmente da entrada, na volta do item no estoque. Primeira coisa que você tem que também buscar ver é se você já tem os depósitos no seu sistema, né? Esses estoques já estão bem definidos, principalmente se você for querer ter o controle dessa informação via sistema, tá? Então isso aí é importante também vocês verificarem. Pode ser que vocês precisem aí da participação da TI no seu projeto, né? E outro ponto é como que vai ser essa transferência do que está em processo e vai entrar no depósito. Essa entrada ali, como que ela vai acontecer? Também é importante aí vocês considerarem. E por fim, se você vai precisar aí de um terminal de apontamento, né, para controle, para finalização dessas ordens que estão em processo e também para a transferência, a movimentação dos seus estoques. Então aqui eu estou trazendo alguns elementos importantes para que você possa contemplar aí no seu plano de implantação, tá bom? Na próxima aula, na verdade, na segunda parte, a gente vai falar aí um pouquinho mais de outros elementos a serem considerados no plano de implantação também, tá ok? Até mais, tchau, tchau.